Diz assim a palavra do Senhor no Salmo 123. Para ti que habitas nos céus, levanto os meus olhos. Eis que, como os olhos dos servos atentam para as mãos do seu Senhor, e os olhos da serva para as mãos da sua senhora, assim os nossos olhos atentam para o Senhor nosso Deus, até que tenha piedade de nós. Tem piedade de nós, ó Senhor. Tem piedade de nós, pois estamos assaz fartos de desprezo. A nossa alma está sobremodo farta da zombaria, daqueles que estão à sua vontade e do desprezo dos soberbos. Tem piedade de nós. O Salmo 123 é a oração do crente desprezado. É a oração do crente que sofre com a zombaria. O Salmo 123 lembra que nós estamos ainda numa caminhada. Essa caminhada nós vemos no Salmo 120, que tem no caminho mentirosos, que criam mentiras para nos tirar a alegria, mas que Deus nos livra dos mentirosos. O Salmo 121 mostra que neste caminho tem perigos, mas nós podemos elevar os nossos olhos para Deus e encontrar nas alturas o nosso socorro. O Salmo 122 vai mostrar que nós temos que ter alguns conceitos acerca da casa do Senhor. Alguns propósitos na casa do Senhor. O primeiro propósito é o propósito de ter prazer na casa do Senhor. O segundo propósito é o propósito de se envolver com a casa do Senhor através da oração. E o terceiro, de sentir paz e ser promotor da paz na casa do Senhor. E chegamos aqui à caminhada e aprendemos que nessa caminhada temos zombadores. Temos zombadores. Eu queria que os irmãos lembrassem daquela coisa de criança ou de adolescentes. Até alguns adultos de vez em quando isso acontece. Não sei se já observou, se já presenciou, se já vivenciou, de estar uma criança aqui e estar falando com outra criança que vai pegar uma terceira pessoa, que ela é fraca, que ela é frágil. E aquela que está falando que vai bater, que vai fazer, que vai acontecer, que não tem medo, está falando com uma outra pessoa, e aquela outra pessoa sabe que ela tem medo sim. Que aquela outra pessoa, que aquela outra criança é valente, é mais forte. E pior, a criança está falando que vai fazer e acontecer, vai bater na outra, e o outro está atrás dele, ouvindo a conversa. Ouvindo a conversa, já estralando os dedos, se preparando para ver se o corajoso vai para a guerra mesmo, vai para o confronto. Fique com essa imagem. Não sei se eu deixei clara, mas fique com essa imagem. No Brasil, eu não sei, aqui as eleições ela é diferente daquilo que a gente está acostumado no Brasil, né? Aqui eu já vi algumas campanhas eleitorais, não é comum estar com campanha eleitoral na televisão, nas ruas, tem poucas placas, você não vê as pessoas pedindo votos nos Facebook, nas outras redes sociais. Você não vê as pessoas se tripudiando, né? se degladiando, entre outros, dizendo que tem a melhor proposta. Mas no Brasil não é bem assim. Quem é brasileiro, quem já viveu lá no Brasil, sabe que as eleições no Brasil ela é mais calorosa. As eleições no Brasil, semana passada teve eleição lá, e as eleições no Brasil ela é tensa para todos os lados, do início ao fim. E lá no Brasil, quem pôde acompanhar no final de semana passada, teve as eleições, e estas eleições mostram como é que o calor da zombaria e o
que a zombaria pode provocar, ela ilustra bem o perigo que é zombar de uma pessoa e de ser zombado. Porque quando uma pessoa entra numa campanha eleitoral, ele acha que vai vencer. Mesmo que a pesquisa eleitoral diz que só tenha 1%. Mas ele acha, ele tem a certeza de que vai vencer. Só que no Brasil, a gente lá no Brasil tem uma dificuldade, que a gente gosta de provocar, a gente gosta de zombar, e de vez em quando assim, só para dizer que não teve, existe lá umas propostas de governo, é bem pouquinho lá, a gente não tem esse negócio de proposta lá. O negócio mesmo é zombar. E o que é e como é que funciona a campanha eleitoral no Brasil? O cidadão faz a sua campanha e ele não está preocupado com o seu projeto de governo, ele está preocupado em denegrir a outra pessoa, o outro candidato. E fica nessa briga, nessa luta. E parece que o debate é para saber quem tem mais poder de zombaria, quem tem mais piada pronta contra a outra pessoa. E no domingo passado, como eu disse, teve as eleições lá. O bom do Brasil, ao contrário de outras nações, é que 2, 3 horas depois as eleições acabam, né? Já sabe quem é resultado, quem tem que chorar já começa a chorar, quem tem de rir já começa a rir. Só que, não sei se é no Brasil ou se é um problema do ser humano, nós temos um probleminha. Quando a gente começa, quando a vitória chega, as pessoas se juntam, os vitoriosos se juntam, mas não é para cumprimentar, olha, vencemos. Não é para fazer aquilo que a gente faz aqui na igreja, olha, quando a gente se encontra, se junta, fala, nós vencemos, a semana passada foi difícil, as dificuldades foi grande, mas eu estou aqui na casa do Senhor, louvando a Senhora, olha, você também venceu a dificuldade, venceu o frio, venceu as tribulações, e está na casa do Senhor. Não, se junta para zombar dos perdedores. Para zombar dos perdedores. Irmãos, eu não tenho problema com zoeira ou humor de contar piada. Mas há um limite que é claro sim, entre humor, zoeira, e há um limite de zombaria. Qual é esse limite? O limite se chama ofensa. Se eu sei que um careca não gosta de ser chamado de careca, eu não vou chamá-lo de careca, a não ser que eu queira ofender o careca que não gosta de ser chamado de careca. Da mesma forma o gordo, da mesma forma o obeso, da mesma forma quem quer que seja. Se eu sei que a pessoa não gosta de ser chamado de alguma coisa, ou que não gosta de determinado tema, se eu vou sabendo que a pessoa não gosta, eu extrapolei o limite do humor e fui para o limite e passei para o lado da zombaria. E o lado da zombaria é pecado. Estar no lado da zombaria é estar no lado dos perdedores. Estar no lado da zombaria é estar do lado de quem desagrada a Deus. Então, quando termina as eleições, eu creio que todos eles fazem isso, né? Eles pegam umas caixas de papelão e fazem lá uma imitação de caixa de remédio, mas aquele bem grandão. E bota lá um remédio, daqueles remédios tarja preta. Ainda tem um nome lá para esse remédio. O nome do remédio chama-se, cadê? Paquetá. Paquetá é uma referência para você ficar quieta. Toma aí, toma remédio Paquetá porque você perdeu. Toma um Paquetá para você que você perdeu. Qual é a ideia de as pessoas saírem nas ruas com uma caixa de papel, com uma caixa de remédio grande com o nome Paquetá? Zombar dos perdedores. Aí, se o perdedor tiver um senso de humor mais elevado, aí ele já aumenta a ofensa. Olha ali o baleado que não tomou o Paquetá. Ou seja, baleado tem que tomar remédio para administrar a derrota. E parece que isso é de humor. Parece que isso é uma coisa, né, divertida. E não é, irmãos. Eu sei de pessoas que quando terminam as eleições vão para o hospital mesmo e tomam remédio, e não é o Paquetá, é outro remédio para dormir 3, 4, 5 dias.
porque não aguenta a ofensa. Eu só estou mostrando isso aos irmãos, para os irmãos terem uma ideia de como funciona a ofensa, para a gente não entrar nesse campo perigoso, de como funciona a zombaria, para a gente não estar do lado dos zombadores. Estar do lado dos zombadores, como eu disse, é estar no lado das pessoas erradas, do grupo errado. Porque a palavra de Deus disse no Salmo 1 que bem-aventurado, ou seja, bem-agraciado, vitorioso é aquele que não se senta à mesa dos zombadores. Não se senta para zombar de A, para zombar de B, para zombar de C. Não, bem-aventurados aqueles que se afastam desse povo. E é bom lembrar que o Senhor Jesus disse, que a palavra de Deus diz, que Deus zombará. Deus é Deus, não é eu, não é você, é Deus. Zombará daqueles que zombaram dos seus filhos. Nós não podemos entrar no campo da zombaria, mas estamos do lado de quem é zombado. Na caminhada cristã, nessa caminhada que já sabemos na experiência, através da palavra do Senhor, nesta caminhada, nós já sabemos que vamos encontrar zombadores. Se ainda não encontramos, ainda vamos encontrar. Existem os zombadores de todos os níveis, que tentam ofender a gente por causa da nossa fé. Se você está vivendo um momento de zombaria, se você já está cansado de ser zombado, de ser humilhado, de ser tripudiado, de ser gozado, de ter todas essas características que foram ditas, das pessoas estão se sobressaindo sobre você, e você já está cansado disso, o Salmo 123 é para você. A oração do Salmo 123 é para a sua vida. Se você já está cansado desta agonia, atenção ao Salmo 123. O Salmo 123, segundo os estudiosos, foi escrito por pessoas que saíram, não é assinado, provavelmente foi uma pessoa que saiu do cativeiro medo-babilônico. Os judeus, eles sofreram uma invasão e foram levados cativos pelos babilônios. Depois os medo-persas dominaram, e aí Deus repatriou eles de volta. E quando eles voltaram para Jerusalém, quando eles voltaram para Israel, encontraram a terra povoada de várias pessoas, várias tribos, várias nações lá, povoados, dominando a terra. E eles estão lá em contra essa resistência, porque eles vão retomar aquilo que era deles. Só que ainda tem um outro grupo que era o mais perigoso de todos eles, que eram chamados, que a gente conhece hoje como samaritanos. Os samaritanos é o grupo de pessoas que começou com mistura de judeus, começou com judeus e uma mistura de vários eus, jebuseus, amorreus, cananeus, uma ruma de eus aí. Eles foram se juntando, babilônicos, eles foram se juntando, e parece que é judaísmo, mas não é judaísmo. Parece que é de Deus, mas não estão servindo a Deus. Parece que estão adorando ao Senhor, mas não estão adorando ao Senhor. É só aparência. E essa turma foi uma turma perigosa para os judeus. E quando eles chegaram para estruturar a nação de Israel, reestruturar, melhor dizendo, a nação de Israel, reconstruir o templo, reconstruir os muros, reconstruir as casas, eles encontraram bastante oposição. Zombadores, pessoas valentes que zombavam, pessoas valentes que questionavam as suas fés, questionavam se aquilo ali ia para frente. Estas pessoas começaram a zombar, e aí a gente vai ter uma ideia do que o salmista está passando, do que o salmista está sofrendo em Neemias. Livro de Neemias. Neemias foi um dos que ajudou a reconstrução de Israel nesse período. E no capítulo 4 nós lemos o seguinte: e sucedeu que, ouvindo Sambalate, que os judeus que estavam voltando, começaram a edificar o muro. Sucedeu que, quando Sambalate viu que o povo de Deus estava edificando,
viu que o povo de Deus estava obedecendo a Deus, viu que o povo de Deus estava recebendo a bênção de Deus, viu que o povo de Deus estava administrando a bênção de Deus, ardeu em ira e ficou muito indignado. E olha só o que a palavra de Deus diz: e nessa ira, nessa raiva, escarneceu dos judeus. Escarneceu dos judeus. Neemias capítulo 4, a partir do versículo 1. E falou na presença de seus irmãos. Ele juntou os seus irmãos e na presença dos samaritanos, a turma que deveria ser judeu, mas não era judeu, era mistura de judeu. Ele juntou com aqueles seus irmãos e começaram a zombar, começaram a escarnecer do povo de Deus. A palavra de Deus diz que e falou na presença de seus irmãos e do exército de Samaria e diz: que fazem estes fracos judeus? Zombaria, fraco, é fraco, é fraco, é fraco, vai cair. O que é que esses caras estão achando que é? O que é que esses caras acham que são? O que é que essas pessoas acham que podem? Por que eles estão fazendo? O que é que eles estão fazendo? Zombaria. Permite-se-lhes a isso? Ou seja, ele está chamando o povo de Deus de fraco e está se questionando: isso vai ser permitido? Vamos deixar os fracos erguer os muros? Vamos deixar esses fracotes agirem assim? Vamos deixar esse povo de mente fraca crescer? Vamos deixar esses escravos, pessoas que deveriam ser colocadas como escravos, se tornarem grandes? Vamos deixar eles sacrificar? Vamos deixar eles cultuarem ao Senhor? Isso aí vai acabar em um dia. Aí olha só o que acontece. Ele faz uma expressão, aí a expressão é de zombaria para o povo judeu. Vivificarão dos montões do pó as pedras que foram queimadas? Ele está dizendo: olha, esses judeus que são fracos, que foram humilhados, que foram castigados, eles vão voltar a ser alguma coisa? Eles vão voltar a ser alguma coisa? E a palavra de Deus diz: e estava com ele um tal de Tobias. E esse tal de Tobias, o amonita, diz: ainda que edifique, olha, eles podem até edificar alguma coisa, mas vindo uma raposa, um animal que é feroz, mas que não é tão dos outros ferozes, vindo a raposa é suficiente para derrubar estes muros, para derrubar essas pedras. O que é que Tobias está falando? Eles até podem edificar, mas vindo um cachorro, um animal, é suficiente para destruir o que eles construíram. O que é que Tobias está falando? Qual é o teor da zombaria de Tobias? Olha, esse povo é fraco, e mesmo que consegue construir uma coisa, o vento tira eles, as coisas frágeis conseguem derrubar eles. Não precisa de exército, não precisamos nem lutar contra eles. Um animal chegou, viu, derruba. Isso lhe soa familiar? Isso lhe soa familiar? Será que hoje as pessoas que zombam da nossa fé não falam da mesma forma? No mesmo nível? Será que eles, de forma perversa, colocam os seus sorrisos nos lábios em demonstração de altivez e se colocam acima de todos e olham para nós como coitados? Será que isso não está acontecendo? Será que não está acontecendo que eles falam frases como assim: Deus não existe, essa coisa de crente é invenção dos homens, de gente de mente pequena, isso é coisa de pessoas que não têm a mente dominada, que foi dominada pelo pastor? Será que eles não dizem ainda que isso é coisa que começa mas acaba? Será que eles ainda não falam hoje que isso é coisa de pessoas que não sabem, não tem solução para acontecer? Quando eu trabalhava numa empresa de comunicação, um colega que é cinegrafista, a gente estava numa cidade fazendo uma reportagem e ele sabe que eu sou crente. E aí chegou uma pessoa que trabalhou na emissora
um período antes, e que agora tinha saído da empresa e que agora trabalhava em outra coisa, mas que agora era crente. Ele disse: não, agora eu não vivo mais aquela vida que vocês me conheciam, não. Eu agora sou crente. Eu aceitei Jesus. Eu não ando mais em prostituição, não fumo mais cigarro, não bebo mais bebida alcoólica. Eu agora fui purificado. Eu agora fui santificado. Eu agora fui livre do poder de Deus. Eu agora fui livre dessa opressão. O rapaz saiu e começou: ah, que bom, então a paz do Senhor, porque eu sou crente também. Então ele saiu, a gente continuou esperando. Foi até um período eleitoral. E ficamos aguardando as coisas acontecerem. E enquanto estava aguardando, o cinegrafista falou: isso aí é coisa de doido. Isso é gente que fez um bocado de besteira, como ele fez. Isso é coisa de gente que fez um bocado e a consciência está apertando e agora não quer arcar com as consequências e diz que vai com coisa para a igreja. Ele sabia que eu era crente. Aí eu falei: fulano, você sabe que eu sou crente. E eu sou crente desde quando eu nasci. Eu nunca bebi bebida alcoólica. Eu até tentei, mas não gostei. Nunca matei. Procuro viver minha vida em santidade e eu vou continuar essa vida. Como é que isso é coisa de gente que não tem o que fazer, não tem mais solução para a sua vida? Não, meu filho. O evangelho é para todos. O evangelho é para aquele que nasceu no evangelho. O evangelho é para aquele que quer perdão dos seus pecados. Na verdade, o evangelho é para todos, porque todos pecaram. Da mesma forma que eu nasci no evangelho, eu nasci em pecado, eu peco e eu preciso do poder de Deus na minha vida. As pessoas que viverem em pecado também precisam do poder de Deus na sua vida. Você que anda em zombaria, você que anda em alcoolismo, você também precisa do poder de Deus na sua vida. Mas eles gostam de zombar. Eles gostam de falar: isso aí é... Ainda mais da gente que é pentecostal, que não temos medo de ficar expondo, e não temos medo de expor a nossa alegria, não temos medo de expor a nossa fé, não temos medo de expor a nossa alegria no Senhor. E aí eles zombam, mas eles ignoram algumas coisas. Os zombadores, normalmente quando estão zombando, eles estão de costas para quem realmente eles estão zombando. Eles acham que estão zombando de nós, mas eles não estão zombando de nós. Eles estão zombando daquele que nos comprou com o sangue do precioso e Salvador Jesus Cristo. Eles não sabem que o que está conosco é maior do que todos e que tudo. Eles não sabem que as portas do inferno não nos resistirão. Eles não sabem ou ignoram que o nosso Deus é mestre de exaltar os humilhados e também é mestre de humilhar aqueles que são exaltados. Eles não sabem que o nosso Deus é poderoso para transformar a sabedoria humana em loucura de cão. Eles não sabem que o nosso Deus é grande, que o nosso Deus é justo, que o nosso Deus é maravilhoso, que o nosso Deus é grande. Toda glória, todo louvor, toda glória, todo louvor demos a este Deus, ao nosso Deus. Então o Salmo 123 é para quem é zombado, ou quem presenciou a zombaria, ou quem ainda não foi zombado, mas vai presenciar a zombaria, porque os zombadores estão no caminho. Os zombadores estão no caminho. Então o Salmo 123 foi escrito para eles cantarem, e eles colocaram nos cânticos dos degraus, ou cânticos dos peregrinos, que enquanto pelo menos 3 vezes no ano, eles saíam das suas tribos ou das outras nações que estavam, e iam para Jerusalém, e em Jerusalém, nessa caminhada, eles iam cantando esses louvores, para lembrar que tem um Deus forte com eles, para lembrar que mesmo que do lado tem pessoas zombando deles, tem um Deus poderoso, nas alturas, pronto para interceder, pronto para mostrar o seu poder, pronto para exaltar aquele que está sendo humilhado. Há um Deus poderoso nas mansões celestiais. E esse Salmo 123, ele vai fazer um pedido,
Senhor, tem misericórdia de mim, tem piedade de nós. Nós estamos fartos desse desprezo. Nós estamos fartos dessa zombaria. Tem piedade de nós. Tem piedade de nós. Tem piedade de nós. Esta é a oração. Tem piedade de nós. Você ainda pode orar e pedir: Deus, tem piedade de mim. Tem misericórdia de mim. Tem misericórdia de mim. E Ele vai fazer esta oração e vai nos mostrar 3 passos. Quantos passos? Quantos passos? 3 passos, como a gente deve reagir diante de Deus em uma situação de zombaria. O primeiro passo que nós devemos ter, e ainda nós vamos observar que no nosso tempo tem um bônus, que no tempo do salmista não tinha. Mas o primeiro passo que nós devemos dar é, quando nós estamos sofrendo a zombaria, é que nós devemos olhar para Deus. Da mesma forma que o malfeitor, quando chega a nós e nós podemos olhar para Deus, é quando o zombador chegar, nós devemos olhar para Deus. Para ti que habitas nos céus. Quem habita no céu é o Todo-Poderoso. Quem habita nos céus é o Maravilhoso. Quem habita nos céus é o Criador de todas as coisas. Para ti eu olho para ti, levanto os meus olhos para ti. Este é o primeiro ato. Quando a zombaria chegar, quando o zombador chegar, você não vai olhar para o zombador, você vai olhar para aquele que te comprou. Você vai olhar para o alto, você vai olhar para Deus. Eleva os meus olhos para ti, Senhor. Eleva os meus olhos para ti. O escritor aos Hebreus, ele vai dizer que nós precisamos olhar fixamente em Jesus. Fixamente em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Quando os zombadores chegam, a gente não impede que eles cheguem. A gente não tem poder para impedir o zombador chegar na nossa frente. A gente não tem poder de calar a boca dos zombadores e eles proferirem zombarias. A gente não tem poder. E nós não vamos arrancar as nossas orelhas, os nossos ouvidos, porque não vai adiantar, eles vão continuar zombando do mesmo jeito. Mesmo que a gente não ouça, eles vão continuar zombando. Mas a gente pode olhar para o nosso Deus. Nós não precisamos olhar para os zombadores. Olhar para os zombadores é um perigo, porque vamos lembrar aqui do povo de Deus no vale. E o povo de Deus tinha acabado de vencer algumas batalhas pelo comando do rei Saul, pelo comando de Jonatas. Mas aí chegou um gigante. Chegou um gigante e começou a zombar. Ele chegou e começou a zombar. Quero ver se tem alguém aqui que pode fazer uma luta mano a mano. Quem vencer vai dominar sobre todos. Ele está dizendo: olha, não tem ninguém em Israel que possa fazer uma luta mano a mano comigo. Vocês estão lutando porque vocês estão lutando em grupo. Eu quero um que lute somente comigo, e quem vencer vai dominar todo mundo. E eu vou dizer logo: eu vou matar quem vier. E quando as pessoas estão olhando para os zombadores, os filhos de Jessé, os filhos de Saul, os generais, os soldados, todas as patentes estão olhando para Saul, ou estão olhando para Golias, que está zombando, as suas forças, a Bíblia diz que sumiram. As suas forças saíram de seus corpos. Quando eles ouviram aquela afronta, aquela zombaria, as suas forças saíram dos seus corpos e começaram a temer, e começaram a confabular: quem é que pode ir? Aí o outro diz: eu não vou. Aí o outro diz: eu até iria, mas não quero. Aí o outro diz: eu até vou, mas eu sou fraco e você sabe que eu vou vencer. Eu não quero o meu povo sendo dominado por essa raça. Ou seja, na conversa toda, ninguém quis aceitar o desafio. Por quê? Porque estavam olhando para o zombador. É isso que acontece quando a gente está olhando para o zombador. É isso que acontece quando a gente está olhando para aqueles que estão falando coisas, dizendo que a gente é fraco, sabendo que nós somos fracos mesmo. Mas o Deus que está em nós opera em nossa fraqueza a força dele.
e não encontrou ninguém que pudesse chegar e dizer: não, eu vou lutar com esse cidadão. Deus precisou levantar um que estava no pasto, cuidando de ovelhas, para ir entregar comida para os seus irmãos. E quando soube da notícia, aí ele mostrou qual deve ser o olhar de quem é servo de Deus. Ele mostrou qual deve ser o olhar de quem ajuda, de quem sabe o Deus a quem está servindo. Ele mostrou qual é a postura de um crente que está sendo desprezado pelo povo, está sendo desprezado pelos que estão do lado direito, está sendo zombado pelos que estão na esquerda. Ele mostrou qual deve ser a postura. A postura é olhar para Deus, não é olhar para o zombador, é olhar para Deus. Eleva os meus olhos para ti, ó Deus que está habitando nos céus. Meus amados irmãos, nós precisamos olhar mais para Deus. É certo que o adversário é forte, é certo que os zombadores têm alguma força, mas nós temos que olhar para Deus. Primeiro ato que o salmista vai dar-nos para quando chegar a zombaria. E não precisamos, irmãos, deixar no nível em que a pessoa já está farto, de chegar no nível em que a pessoa já está farta. Não, logo no início já começa a olhar para Deus. Não olha para zombador, não olha para zombadora, não. Deus vai estar trabalhando. Olha para Deus, olha para Deus, olha para Deus. Mas quando estamos sofrendo a zombaria, nós temos, Deus é grande. O salmista vai mandar mirar, para que a gente mire em um aspecto de Deus. Ele vai dizer: eis que como os olhos das servas atentam para as mãos do seu senhor, e os olhos da serva para as mãos de sua senhora, assim os nossos olhos atentam para o Senhor. Ele está falando: eu estou olhando para as mãos do Senhor. Eu preciso explicar por que o salmista está fazendo essa comparação. O Senhor olhando para as mãos do seu Senhor, a senhora, o servo, melhor dizendo, olhando para as mãos do seu Senhor, a serva olhando para as mãos das suas senhoras. Que naquela época, os senhores não comunicavam de forma verbal com os seus escravos. Até porque muitos deles nem falavam a mesma língua. Eles oprimiam os povos em todos os lugares e levavam como escravos. E às vezes ainda não falavam, mas era um sentido de altivez mesmo, de perversidade. Então eles olhavam para aquele senhor e eles sabiam que não precisava olhar para a boca dele, porque ele não ia emitir nada. Então eles olhavam para as mãos. Eram as mãos que comunicavam se o pedido do servo, se o clamor do servo foi atendido ou não. Então o Senhor, o servo estava lá ajoelhado, o Senhor em uma posição alta, ele podia fazer isso. Presta atenção aqui, ó. Já sabia que o Senhor não queria ser incomodado, que a senhora não queria conversa com ninguém, e a ordem é: sai da minha presença. Ou então poderia fazer isso, ó. É uma ideia de que não pode se aproximar. Aí a pessoa falava. No que falava, ou o chefe daquele senhor falava, aí tinha as outras expressões. Podia ser assim, positivo. Isso na nossa linguagem. Eu não sei se na linguagem isso aqui é positivo para eles. Mas na nossa linguagem, vamos usar a nossa linguagem. Se fizesse isso, ok. Se fizesse isso, quebrou. Coisa quando fazia isso. Essa parte ninguém quer, mas às vezes os senhores faziam isso. E quando eles olhavam para as mãos, era das mãos que saía a resposta. Se podia se aproximar e apresentar as suas queixas, se receberia o benefício do seu senhor, o benefício da sua senhora, ou se seria castigado, ou se seria humilhado. As mãos. Então ele está dizendo: olha, da mesma forma que um servo está olhando para a mão do seu senhor, pedindo misericórdia, a serva está olhando para a mão da sua senhora, clamando pela misericórdia. Eu estou olhando para as suas mãos, as misericórdias.
Meus amados irmãos, são as mãos do Senhor que nos guardam, são as mãos do Senhor que nos protegem. Foi as mãos de Jesus que guardou Pedro de um afogamento. Mesmo quando ele estava olhando para Jesus, não estava afogado, mas quando ele começou a olhar para as tempestades que zombavam das suas capacidades, que zombavam das suas limitações, ele começou a afundar. Mas foram as mãos do Senhor que guardou a sua vida e fez ele caminhar de volta sobre as águas e ter a proteção. São as mãos do Senhor que nos dão as misericórdias, são as mãos do Senhor que foram cravadas na cruz do Calvário e disse: está perdoado todos os seus pecados. Você não só pode entrar na minha presença, mas é a presença de alguém. Você pode ter comunhão, você está livre da condenação final. Então esses são os 3 passos quando a zombaria chegar. Primeiro, olhar para o alto, olhar para quem está no alto. Segundo, olhar para as suas mãos. Mas tem um terceiro passo. Tem um terceiro passo. Tem um terceiro passo. Ele diz, versículo 2: até que tenha piedade de nós. É preciso ter persistência na presença do Senhor. É preciso observar que o Senhor Jesus diz: quando entrar na presença de Deus, não tenha pressa para sair. Quando buscar o clamor do Senhor, não tenha pressa para sair antes da sua resposta. Eu faço isso, ó Deus. Eis que, como os olhos dos servos atentam para as mãos do seu Senhor, e os olhos da serva para as mãos da sua senhora, assim os nossos olhos atentam para o Senhor, nosso Deus, até que Ele tenha piedade de nós. É preciso ter perseverança, é preciso ter persistência. Não é porque achou que Deus falou isso que está tudo acabado. Não é porque Deus silenciou a sua voz e começa a escrever na areia que está tudo acabado. Não é porque a resposta parece que não chegou que está tudo acabado. Deus não deu a resposta, não sai diante da sua presença até que a sua resposta chega. Porque quando Deus dá a resposta, é sempre resposta de misericórdia. Até que tenha a piedade, até que alcance das suas mãos as suas misericórdias. Perseverança. Quantas pessoas estão chegando na presença de Deus e clamando a Deus: Deus, tem misericórdia de mim, tem misericórdia, porque estão me perseguindo, porque estão zombando de mim, porque estão falando de mim, porque estão caluniando de mim, porque estão fazendo bullying de mim. Tem misericórdia. Termina a oração e vai embora. E quando a gente sai da presença de Deus sem a resposta de Deus, a probabilidade de falar bobagem, de fazer bobagem é grande. É preciso ter perseverança. A pessoa sai da presença do Senhor e diz: agora eu vou mostrar quem é que pode. A pessoa sai da presença do Senhor e diz: agora eu vou mostrar quem é que manda. A pessoa sai da presença de Deus sem a resposta de Deus e vai: não, vem para cima, eu quero encarar você, sem ter certeza de que Deus está com ele. E aí a gente entra no jogo da zombaria, porque somos zombados e não perseveramos na presença do Senhor para olhar as suas mãos que determinam a vitória. A gente entra no jogo da zombaria e também começa a zombar. Irmãos, não esqueçam que existe uma coisa chamada, que é a lei da colheita. O que eu planto, eu vou colher. Eu sei que nós, como seres humanos, quando somos zombados e o sangue aquece, a primeira coisa que a gente vai fazer é zombar também. Eu sei que quando a gente é perturbado por alguém, a primeira coisa que a gente vai de reação é perturbar também. Mas nós não temos o poder de fazer a pessoa calar. Muito pelo contrário, quando nós entramos nesse jogo perverso, maligno,
a gente faz é aumentar a confusão. A gente faz é aumentar o problema. A gente faz é aumentar a dor de cabeça. A gente faz é aumentar a azia. A gente faz é aumentar o estresse. Porque ninguém quer perder. E nesse campo, a vitória só vai ser declarada em sua instância maior, quando nos encontrarmos com o Senhor Jesus. Enquanto estamos no caminho, nós temos de vitória em vitória, mas a vitória final nós alcançaremos nas mansões celestiais. Então sempre vai ter gente, de alguma forma vai querer zombar da gente. A gente vence uma coisa aqui, ele zomba de uma outra coisa que a gente não venceu cá. E fica sempre essa perturbação, fica sempre esse jogo, fica sempre essa ladainha, essa conversa desse disse-me disse, desse me disse não disse. Termina a oração e em vez de esperar a resposta do Senhor, vai para stories de WhatsApp, Facebook, Instagram. Vai fazer vídeo no YouTube. Vai pegar e acontece, presta atenção nisso. Você termina a oração porque alguém está zombando de você, aí você vai para a rede social. Vai aparecer alguma frasezinha lá que vai demonstrar a sua noção, o seu desejo. E aí você vai querer compartilhar ódio, compartilhar zombaria, compartilhar ofensas. Mas o salmista diz: até que eu saiba que as misericórdias do Senhor estão me alcançando. Até que as mãos do Senhor digam. Até que o Senhor diga. Até que. Enquanto não tem aprovação do Senhor, é até que. Tem misericórdia, Senhor. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 dias. Não teve resposta? Tem misericórdia, Senhor. E o zombador está aqui. E você está cá. 3, mais 1, 2, 3. Não tem resposta. Tem misericórdia, Senhor. E o zombador está aqui. Do outro lado também. E você está. Tem misericórdia, Senhor. Até que. É preciso olhar para o Senhor que está no alto. É preciso olhar para as suas mãos e ter perseverança nisso. Porque o problema às vezes não é orar, é persistir em orar. Às vezes o problema não é em estar consagrando, é persistir na consagração. Às vezes o problema não é ler a Bíblia, é persistir em ler a Bíblia. Às vezes o problema não é crer, o problema é persistir em crer. Até que o Senhor tem piedade de nós, ou tenha piedade de nós. Lembra da imagem que eu queria que vocês lembrassem? Daquela criança, duas crianças, uma conversando com a outra. O fulano conversando com o Beltrano. O fulano dizendo que vai pegar o cicrano. Então tá lá, não, aquele é fraco, eu vou pegar. E o cicrano está aqui. Já? Quando a gente está zombando daquele que está contra nós, a gente está dando costas para Deus. Quem entra no campo da zombaria fatalmente estará de costas para Deus. E o zombador está lá, e Deus está aqui. Pronto para exaltar o humilhado. Pronto para humilhar o exaltado. Pronto para dar vitória a quem acha que vai ser derrotado. Pronto a fazer das nossas fraquezas a sua força. Pronto para nos dar alegria mesmo quando a gente parece que está tudo perdido. Só que a gente ainda tem um bônus. O salmista ele escreveu em uma dispensação em que o Espírito vinha
e que vamos supor que realmente Deus não fosse falar com ele. Era só usar a mão, como Deus usou a sua mão com aquela coluna de fogo e aquela nuvem de noite, que apontava a direção de parar e a direção de continuar. Enquanto eles estavam olhando para as nuvens ou para a coluna de fogo, eles tinham direção, eles tinham conforto, eles tinham segurança. Mas no nosso tempo, olha só o que o Senhor Jesus diz. É o Senhor Jesus quem disse: Deus, que morreu na cruz do Calvário por nossos pecados, que levantou as suas mãos e diz: está perdoado. Que levantou as suas mãos e diz: pode chegar. Que levantou as suas mãos e diz: vou ter piedade. Que levantou as suas mãos e diz: eu tenho misericórdia. Que levantou as suas mãos e diz: eu tenho perdão para dar. Que levantou as suas mãos e diz: eu tenho alegria e vitória e força para dar. Ele que levantou as suas mãos diz: olha, João capítulo 15, versículo 15: já não vos chamarei servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas tenho-vos chamados amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai vos tenho feito conhecer. No passado era só zombaria e a gente teria que olhar com os nossos olhos. Agora nós podemos olhar, mas nós também podemos ouvir Deus falando: filhinho, pode ficar tranquilo, da mesma forma que eu venci, a vitória está preparada. Filhinhos, tem tribulações, mas dai bom ânimo, se alegre, porque eu venci o mundo. Da mesma forma que o Senhor aponta, Ele fala, para deixar claro, para deixar as hostes infernais cientes, para deixar os inimigos cientes de que a vitória é nossa, pelo sangue de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eles falam que nós somos fracos e Jesus diz: vocês são fortes e mais do que vencedores. Eles falam que nós não podemos adorar e Deus diz: pode adorar sim, em espírito e verdade. Eles falam que nós não devemos sacrificar o nosso louvor, e o Senhor Jesus diz: não, eu quero os meus sacrifícios de louvores, eu quero a minha adoração que me pertence. Vocês podem sim elevar um altar perante mim e dar graças e dar glória ao meu nome. Vocês podem achar que vai ser destruído, não vai ser destruído nem num dia. A raposa nenhuma vai ter força para derrubar os nossos muros. Pode botar canhão, pode botar foguete, pode botar o que for, nada vai destruir aquele que Deus colocou a sua mão e disse: está protegido. Imagina Jesus dizendo, imagina uma coisa: os seus zombadores têm poder para fechar a porta que Jesus abre. Os seus zombadores têm poder para abrir uma porta que Jesus fechou? Então espera nas mãos do Senhor. A hora certa Ele vai abrir a porta. A hora certa a piedade chega. A hora certa a bênção te alcança. A hora certa a paz te chega. A hora certa você vai ver os seus inimigos sofrendo as consequências dos males que eles fizeram. A hora certa Deus vai dizer: vinde, benditos dos meus pais. Ó, minha mão aqui, ó, minha voz falando com você, ó. Vinde, bendito de meu Pai, possuir vocês por herança, e o reino de Deus está preparado para vocês desde a fundação do mundo. Tem zombadores? Tem. Tem pessoas que afligem? Tem. Mas tem um Deus nos altos céus que é poderoso, poderoso, poderoso. Tem um Deus nos altos céus que é majestoso. Ele não é uma simples pessoa que está no alto, Ele é uma pessoa que está revestido de majestade e glória. Olham para Ele e se tremem, olham para Ele e se derretem, olham para Ele e já perdem, porque tem um Deus poderoso que nos guarda, que nos livra, até que Ele levante a sua voz, até que Ele levante a sua mão. Vamos ficar preparados, vamos ficar firmados no Senhor. A oração do crente desprezado é a oração de quem confia até o fim. É uma caminhada, mas essa caminhada tem um fim. É uma caminhada de perigo, mas os perigos vão chegar ao fim. É uma caminhada de
Tormenta, mas a tormenta vai chegar ao fim. É uma caminhada que tem zombadores, mas os zombadores vão conhecer o seu fim. Mas nós chegaremos às mansões celestiais e exaltaremos ao Deus Todo-Poderoso. Por isso, meu irmão, por isso, minha irmã, você que está sendo zombado em casa, você que está sendo zombado no seu trabalho, você que está sendo zombado entre os seus amigos, confia no Senhor. Não entra no jogo da zombaria. Deixe de ficar só ouvindo zombaria. Ouve ao Senhor, ouve a voz de Deus e espera as mãos de Deus movimentar as águas, e Ele tudo pode transformar. Continua na presença do Senhor. Em nome do Senhor Jesus, fique em pé.